Oi, gente do Bojador, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula gravada e hoje a gente vai falar sobre gêneros literário e o assunto é literatura, a disciplina, né? A matéria que a gente vai estudar. E então vamos começar falando dos gêneros literários, né? O que são os gêneros literários? É um assunto bem legal, eu gosto muito desse assunto. Normalmente, quando eu trabalho esse assunto com as turmas, eu gosto muito de ir na história da literatura, falando dos livros, das histórias, né? Sempre de uma perspectiva mais histórica, dentro da literatura, abordando a questão temática dos livros, das histórias que representam cada gênero. E quando a gente pensa em gênero, né? E quando a gente pensa em gênero, nós pensamos na palavra gens eris, que vem do latim, que significa início, que significa começo, né? Então, que tem muito a ver com essa palavra gênero literário, gêneros, né? Gêneros. E quais são os critérios que a gente usa para estudar os gêneros, tá? Um dos critérios que a gente usa é o ritmo, é a questão sonora e a questão histórica, né? O aspecto histórico do gênero. E a gente vai ver mais detalhes disso seguindo aqui a aula. Quando a gente pensa no ritmo, por exemplo, nós pensamos do ponto de vista histórico, nós pensamos do ponto de vista sonoro, desculpa, o som da palavra, né? Quando a gente pensa em ritmo, por exemplo, a prosa, a linguagem da prosa, ela se dá mais no sentido horizontal. Em que sentido? Quais são as características da prosa? Nós temos textos em parágrafo, a linguagem utilizada, né, ela não necessita tanto de... Há uma musicalidade, mas é algo mais cotidiano, né? Então a prosa ela se caracteriza mais horizontalmente, enquanto que a poesia a gente poderia classificar como texto poético, ele se dispõe no espaço do texto de uma maneira mais vertical, né? Que tem versos ali, né? Versos que se combinam, que se arranjam, que se mesclam, que se concretizam ali dentro do poema, né? Então de uma maneira mais vertical, tá? Em forma de texto mais vertical. E se a gente fosse pensar do ponto de vista histórico, por exemplo, da literatura, nós pensamos na divisão dos gêneros. Por exemplo, quando o gênero tem uma característica mais feito para ser representado. Então, o texto do gênero dramático ele vai ter algumas sinalizações para o que deve ser feito em palco. A voz do ator, o momento que o ator vai falar, o que vai estar acontecendo. Então, existem algumas indicações através das rubricas que são próprias do texto dramático que fazem com que esse texto ele seja feito para a arte da representação, ele é feito para a interpretação em palco. Enquanto que o gênero lírico tem esse caráter mais pessoal, em mais uma expressão da subjetividade do eu lírico, nessa coisa da voz que fala no poema, tá? E já o gênero narrativo, ele tem essa sequência histórica, ou seja, ele precisa de personagem, tempo, espaço, narrador, enredo, que são os elementos da narração. São os elementos que são construídos dentro do texto narrativo para nos trazer a ideia de se contar uma história, a necessidade de se contar um fato, de se contar algo, né? E aí, quando a gente pensa nesses três gêneros, a gente pensa nessas principais características, né? O gênero narrativo, por exemplo, ele vem do gênero épico, que é aquele gênero que conta os grandes feitos de um povo, como a Ilíada de Homero, né? As Lusíadas de Vales de Camões, tá? A Eneida de Virgílio, são grandes épicos, tá? Eu não está dentro dessa classificação aí. A classificação mais moderna que a gente tem é o gênero dramático, lírico e narrativo. O dramático feito para representação, o lírico feito para colocação do eu, para exposição do eu, expressão do eu, e o narrativo é aquele gênero que conta uma história, que tem uma sequência histórica aí. E quais são as características, gente, do gênero lírico? Vamos começar pelo gênero lírico hoje. Vamos falar dele, né? Então, lírico, que vem da palavra lira. O que é uma lira? É esse instrumento amarelinho aqui do lado, né? Aquele instrumento clássico que era usado para os poetas, os bardos, os cantadores na Grécia Antiga, por exemplo. Eles usavam a lira para fazer, eles faziam a poesia, faziam os versos, e eles usavam a lira, né, como esse instrumento. A música e a poesia elas estavam muito ligadas ainda, né? Então, havia uma separação.
tá? E desse instrumento que justamente o que é o gênero lírico? É a expressão do eu, é a expressão da subjetividade. Quando a gente pensa em gênero lírico, nós temos um modelo de texto que é o poema, né? E aí, poema ou poesia, qual é a diferença entre poema e poesia? O poema ele é mais singular, ele é mais concreto, e a poesia ela é uma categoria, ela é algo mais abstrato, a poesia, né? Tá dentro da categoria do gênero lírico, por exemplo. Isso, só duas palavrinhas para a gente conseguir distinguir. O poema é mais concreto, é o texto em si, a poesia ela é mais filosófica, digamos assim, né? Ela está dentro de uma categoria de texto. São palavras muito semelhantes, né? Tanto que às vezes a gente pode usar um poema, uma poesia, a gente vai estar falando da mesma coisa, basicamente, né? São termos muito semelhantes, mas que possuem algumas características diferentes, né, em si. Muito tênues, características muito tênues, se a gente fosse observar. E quando a gente pensa em poema e poesia, nós pensamos nas características do texto poético, que é o texto do gênero lírico, né? Que é o principal texto do gênero lírico. Aí nós temos aqui, por exemplo, a questão da forma e do conteúdo. Em relação à forma, por exemplo, o texto lírico, ele tem ênfase na primeira pessoa, ele é escrito em verso, ele é escrito em estrofe, que seria o conjunto de versos. Tem a métrica, que é a contagem da sílaba poética. Tem a rima, que é a semelhança sonora, quando os sons eles vão se parecendo. A gente vai esmiuçar isso na aula, tá? E o conteúdo, em relação ao conteúdo, como se dá o gênero lírico? Aí é a expressão do eu, o sentimento do eu, ali o que ele coloca ali naquele texto. Há uma voz chamada de eu lírico, ou eu poemático, colocada em algumas bancas chamam eu lírico, outras o poemático, né? E lembra das funções da linguagem que nós vimos? Dentro das funções da linguagem, por exemplo, o que se caracteriza mais como gênero lírico é a função poética, aquela que se organiza na própria mensagem, que é a organização em si da mensagem, o valor estético da obra, como o poeta, o escritor vai se organizar ali, vai juntar tudo aquilo para expor esse eu, esse sentimento, né, toda sua voz que fala no texto, e a função emotiva, que em si já é a expressão do eu também, né? E quando a gente fala de poemas, falamos de ritmo, de estrofação, que tem uma classificação, basicamente, muito próxima, né, de alguns pontos de vista. Aqui nós temos o ponto de vista do som, que é fonética, que é a questão do som. Quando a gente tem do ponto de vista da posição, por exemplo, posicional, em relação à posição da sílaba dentro do texto, e a categoria, né? E a categoria, por exemplo, quando a gente pensa nos tipos de rimas que a gente tem, tá? Como que seria aí essa classificação desse ritmo, dentro da rima e da classificação poética. Então, a gente vai falar um pouco mais agora, especificar um pouco mais, sobre essa questão de rimas, tipos de rimas, métricas, tá bom? Fica comigo aqui para você entender um pouco disso, ou para você rever esse assunto que você possivelmente já viu em algum momento da sua vida escolar aí. Fica atento, vamos lá, revisando, gente. Então, nós temos a rima, por exemplo, como que a gente classifica, sempre a gente vai classificar do ponto de vista do som, coloquei, né, classificação fonética aí, porque a gente sempre pensa na rima a questão do som, né, da sonoridade. Então, nós temos, por exemplo, uma rima chamada de rima consoante imperfeita, quando nós temos sons muito parecidos, né, por isso consoante perfeita. Cola, bola, escola, bola, escola, cola, bola, ola, ola. Esse som idêntico faz com que seja uma rima que é classificada como consoante perfeita. Ou assoante imperfeita, que é um tipo de rima que a gente tem, que é um som. Ele é um som zelo, espelho, né? Espelho, zelo. Percebe que não é o mesmo som? É um som parecido, né? É um som parecido, porém tem uma diferença ali na sílaba, né? Na disposição do som ali. Não há uma identidade entre as vogais finais, mas não há uma identidade entre os sons exato, não há uma identidade certa, exata. E a rima preciosa é que ela é artificial, por isso que coloca sílaba barra artifício, porque ela é mais artificial,
por exemplo, na palavra estrela e vê-la, né? Essas sílabas, elas não são, ela é justamente preciosa e elas são rimas chamadas de rimas artificiais, porque elas foram feitas a partir da combinação de palavras que são um pouco distintas, né? Então, por exemplo, essas palavras que a gente tem aqui, né? Estrela e vê-la, elas não têm um som idêntico, tá? Elas foram como se fosse artificial mesmo, foram construídas a partir de combinação de palavras distintas no que se refere, por exemplo, à classe, ou então à aproximação do som. Elas são parecidas, têm uma aproximação no som, mas não são exatamente iguais, tá? Tem outros exemplos, por exemplo, calúnia e resúmia, olha que som, né? Bem parecido aí. Sempre vai ter essa estrutura aí sonora, ok? E quando a gente pensa na categoria das sílabas, nós podemos pensar nos tipos de rimas aí, rimas perfeitas e rimas imperfeitas. E aí, por exemplo, rima pobre e rima rica, né? Desculpa. Gente, de vez em quando eu me distraio um pouquinho, mas é normal, tá? Faz parte aí dessa pessoa. E aí nós temos a rima rica. A rima rica é quando a gente tem classes gramaticais diferentes, tá? Por exemplo, cantar é um verbo e mar é um substantivo. Então, quando você rima cantar com mar, aí seria uma rima rica. E quando você tem uma rima pobre, é justamente o contrário. Quando você tem classes gramaticais iguais. Por exemplo, dizer, fazer, é um tipo de rima pobre, né? Então, esse tipo de rima, ele não é muito trabalhado, né? São palavras que já têm ali as características. Quando você fala assim, ó, evidentemente, certamente, simplesmente, sabe quando a gente vai repetindo esses sons? É como se é uma rima pobre. É uma rima casual, do dia a dia, comum, que a gente encontra em qualquer, né? Não tem muito trabalho para se fazer essa rima. Sabe quando você fala uma palavra e já vem a outra já na mente, porque ela é muito parecida? Não há um trabalho, né, para ser feito ali. Então, é um tipo de rima chamada de rima pobre, tá? E a rima rica, ela é mais trabalhada. Então, ela dá perspectiva morfológica aí de classes gramaticais diferentes, certo? Como é esse exemplo aí que a gente viu. Em mar, na palavra mar e na palavra cantar, que é verbo. Em mar, que é substantivo. Então, às vezes, mistura adjetivos com substantivos. Pode ter essa mistura toda aí, tá bom? Prestar atenção aí nessa questão. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, podem fazer perguntas na aula presencial, tá bom? E falando ainda aí, né, de metrificação, vamos falar de posição e tal. Só um minutinho, gente. Nós vamos falar de posição das sílabas em relação à posição. Nós falamos da categoria, nós dividimos em rimas ricas e pobres, né? Quando elas têm sons, classes gramaticais diferentes. Em relação à posição da rima, nós temos esse modelo aí, ó, ABB, ABAB e ABBA. A ABB, ela é chamada de emparelhada. É quando os sons das sílabas, eles são parecidos. Sempre a gente pensa no final do verso, tá? No final de cada verso. Então, o som do A vai se parecer com o A de novo. Então, a primeira sílaba da estrofe, do verso ali, né? Final do verso, da estrofe, a primeira é igual à segunda. Então, nós temos e a segunda é igual à terceira, a quarta, né? A terceira é igual à quarta. Então, temos A, B, B. Quando esse som se parecem, eles são chamados de emparelhado, quando eles estão próximos, uma do lado da outra, igual A e A, por exemplo, tá? E a alternada é quando o som vem primeiro um som do som A, que é o primeiro som. Aí vem um som diferente, B, aí você chama de B. Aí depois o A se repete de novo, A, depois o B. Imagina uma estrofe aí de 4 versos, tá? A, B, por exemplo. E a interpolada é aquela que você tem um som primeiro do primeiro verso, A. Aí depois repete um som diferente, B, repete de novo o som B, e depois volta o som A de novo, tá?
E aí a gente tem esse tipo de colocação, certo? Eu não trouxe exemplos nesse slide aqui para vocês, desses modelos, mas eu vou trazer nas próximas aulas, a gente vai começar a classificar. O que você tem que entender agora é que rima diz respeito à semelhança sonora, e quando a gente classifica A, por exemplo, é o mesmo som. Por exemplo, o som romance, dance. Então, né, dois sons parecidos. A, e depois muda o som no final do verso. Calada, amada, ada, né? Aí, bebê. Então, dois sons no final de cada verso, tá? Alternada seria romance, calada. Romance, calada, entende? Som de ance e som de ada, som de ance, som de ada. Por exemplo, interpolada seria romance, a. Aí, bebê, calada, calada. E depois, dance de novo, né? Para fechar. Então, ance seria a e ada, bebê, por exemplo. Só para a gente entender a questão sonora aí. Mas a gente vai ver isso mais nos poemas. Só para vocês entenderem que aqui a posição diz respeito a isso. E quando alguma questão pegar uma rima emparelhada, uma rima alternada, uma rima interpolada, vocês já sabem do que se trata. E a metrificação, gente? A metrificação é a contagem, disposição e ênfase das sílabas, tá? Por exemplo, nós temos a diferença entre sílaba poética e sílaba gramatical. A sílaba poética, ela vai dizer respeito à questão do ponto de vista sonoro, enquanto que a sílaba gramatical vai estar do ponto de vista morfológico da palavra, né? Do aspecto gramatical mesmo. Olha esse exemplo aqui, ó. Nós temos sílabas poéticas. Como que eu dividiria? Como que eu contaria essa sílaba? Eu diria, né? Nós teríamos aqui. A sílaba poética, ela está preocupada com a questão mais estética sonora. Canção de amor. Percebe que o D mais A foram juntados ali, o som? Então, para a poesia, é como se fosse uma sílaba só. Canção de amor, já. O som fica junto. Isso é do ponto de vista poético. Mas do ponto de vista gramatical, nós teríamos que realmente separar, né? Então, canção de amor. A gramática, as regras do ponto de vista morfológico não estão preocupados com o som, mas com os aspectos gramaticais, certo? Quando a gente pensa em metrificação da poesia, nós pensamos numa divisão, numa escansão do poema. E ele vai ter a ver com essas questões sonoras, tá? Muito ligados aí. Por exemplo, ó, em perigos e guerras esforçados, nós temos esse verso. Como que é esse cantil? Contando em 1, P2, igos, e aí vai contando. Uma sílaba, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando a gente tem a 10ª sílaba ali, ela encerra a contagem. Por quê, professora? Não conta até 12, até o final. Não é o número de poemas, mas o som. Essa sílaba está mais forte, em esforçados. Sardos. Percebe que 12 é mais fraco. Então, essa é a 10ª sílaba, você conta o poema até aqui. Então, esse verso ele tem 10 sílabas poéticas, tá? E em relação, gente, a questão dos critérios que a gente usa para separar essas sílabas aí, dentro dessa metrificação, dentro dessa contagem poética. Nós podemos usar, existem algumas técnicas, né, que são usados alguns critérios. A elisão é a fusão de sons, tá? A elisão é a função, é a fusão de sons. Por exemplo, nós temos aqui crase. Crase é a função de vogais idênticas, como na palavra aí, ó. Tímida espera bailarina. Espera a, né? Espera. Então, juntou os sons aí, ficou um som só. Ficou uma sílaba só, né? Espera, né? Então, nós tínhamos aqui, tinha uma separaçãozinha aqui, de espera, tá? Tinha uma barrinha aí. E na sinalefa, fusão de vogais diferentes. A noite toda se atordoa. Então, aqui, ó, nós tínhamos a noite toda, né? Separando. O C mais A são vogais diferentes. A sinalefa diz respeito à questão da elisão, a fundição ainda dos sons, mas em relação a vogais diferentes. C mais A, E mais A, tá bom? Então,
É isso, crase é vogais iguais, na lefa vogais diferentes. Isso cai no Enem, gente, não de maneira conteudística assim, como a gente está vendo aqui. Aqui eu estou aprofundando com vocês para a gente poder, né, ter conhecimento, porque o Enem é assim, ele é contextual. Às vezes as perguntas elas vêm de maneira mais contextual, só que as perguntas elas estão ali e tal. Você tem que identificar esse conteúdo dentro da pergunta que eles estão te dando ali. Você tem que ter o conhecimento do conteúdo para você poder responder em muitos momentos, né? Então, por isso que a gente tem que ver o conteúdo também. E nós temos também a relação do segundo critério, que é a relação de tom e hiato. Olha, percebe isso aqui, ó. Se a gente tem uma cinerese, nós temos o hiato virando ditongo. Lembra, hiato? Hiato é vogal mais vogal. Ditongo é vogal mais semivogal. Vogal é o som mais forte e semivogal o som mais fraco. Né? Então, na palavra, na frase, no verso, lança a poesia, olha só. Lança a poesia. Eu grifei aí, eu sublinhei a palavra poesia. Poe, né? Sublinhei. Para dar destaque a esse fenômeno que acontece. Cinerese, né? Que é o hiato virando ditongo. Gramaticalmente, poesia, nós temos um hiato. Poesia. Nós temos 2 hiatos na palavra. Então, nós temos a separação. Só que, poeticamente, nós não temos essa separação aí. Então, teve uma cinerese. O hiato virou ditongo. Ficou poesia, né? Lança a poesia. Poesia. Lança a poesia. Poesia. É como se o som ficasse junto, virasse um ditongo. E dierese é o contrário. É o ditongo que vira hiato. Por exemplo, Deus fala quando a tuba está quieta. Então, lá no verso sublinhado ali, quieta, né? Na parte sublinhada ali, quieta, né? Quieta é ditongo, quieta, gramaticalmente. Mas na separação das sílabas, fala assim, quieta, quieta. Então, como se houvesse um hiato. Por isso, houve essa separação, né? Por isso, houve essa separação aí, tá bom? E o gênero lírico, gente, o que é o gênero lírico para a gente sintetizar esse assunto? É um gênero que trabalha com as emoções, com os sentimentos, com a musicalidade, a importância do ritmo, a importância da rima. Isso é a expressão poética, a função poética da linguagem, ou mesmo a função emotiva, como eu já coloquei anteriormente para vocês, certo, pessoal? E aí a gente tem, só para a gente finalizar, algumas classificações para a gente encerrar aqui esse gênero. Por exemplo, nós temos tipos de textos que foram construídos desde a Grécia clássica, lá, né, da antiguidade. Por exemplo, a elegia. A elegia faz parte do gênero lírico, é um texto, um poema, uma canção que é feita sempre como se fosse um canto de tristeza, um canto de morte. A elegia é um poema mais triste, que vai ser feito no momento que você tem um sentimento, que você está na bad, né? Eu digo assim, você está na bad, vai fazer uma elegia, você não vai fazer uma ode. Porque é um texto que você vai exprimir, o eu lírico vai exprimir ali, vai colocar as palavras, sempre representando essa tristeza, esse canto de morte. Né? Muito presente, por exemplo, nos poemas do romantismo, do ultrarromantismo. Enquanto a ode, nós temos o canto de alegria. Aqui é um momento de festa, é um momento que você quer comemorar, é um momento que você quer, né? Você quer falar de alegria, um aniversário, uma comemoração de algo, você está se formando, sempre você vai fazer uma ode, né? Uma celebração. Enquanto a égloga é um canto mais pastoril, que vai celebrar a natureza, vai o pastor que vai falar da amada, tá ali, né, pastorando as suas ovelhas, né? Em muitos textos da literatura a gente tem essa representação em que o poeta, que é um pastor, nós temos várias passagens aí de vários textos, Maria de Liceu, né, no arcadismo, nós temos nos clássicos mesmo, os latinos, né, Vigílio, e outros poetas também que fazem essa menção. O modernista, o Fernando Pessoa, né, um dos seus heterônimos, tem muito disso também. Ele é um poeta pastor de ovelhas, tá? E nós temos também o soneto, que foi falado aqui, né? 2 tercetos, 2 quartetos, é o soneto que possui, né, formas fixas, né? O que é? Vamos voltar aqui só um pouquinho rapidinho,
Se eu não pulei nenhum slide aqui, tô sentindo que eu pulei um slide. E aí nós voltamos aqui, só para a gente falar do soneto. O soneto, ele é construído em 2 tercetos e 2 quartetos aqui, ó. Antes de rima, nós tínhamos esse, que é a classificação, ó. Poemas que tem estrofes que tem 2 versos, é chamado de dístico. 3 versos, tercetos. 4 versos, quarteto. 8 versos, oitava. 9 versos, nona. 10 versos, décima, tá? As estrofes são chamadas assim, dístico, tercetos, quartetos, oitava, nona e décima. O soneto, ele é feito de 2 tercetos e 2 quartetos. Nos Lusíadas, por exemplo, ele é construído em oitavas, são versos, estrofes de 8 versos, tá? Então, só para sinalizar aí pra gente, né, encerrar nossa aula, falando aqui do soneto, que o soneto ele é construído dessa forma, ele tem uma forma fixa. E muitos escritores, eles escrevem sonetos até hoje, no muito da literatura modernista, por exemplo, Vinícius de Moraes. Ele escreveu muitos textos em forma de soneto. O Vigílio, né, e outros autores clássicos, o Lisard de Camões escreveu muitos sonetos, né, lindos, belíssimos. Um que pegou o soneto e fez uma modificação e criou um soneto próprio foi o Shakespeare, né, que é um grande poeta inglês, tá bom? Então, gente, assim nós finalizamos essa aula, tá bom? E temos um exercício para vocês fazerem lá no Google Sala de Aula. Vocês vão responder e voltar para a aula síncrona, a aula comigo aqui, que eu vou estar, né, esperando vocês lá no Meet, tá? Um abraço, um beijo, tudo de bom para vocês e tchau!